Seria loucura falar que o resultado da seleção brasileira não foi importante. Uma vitória fez o Brasil sair da sexta para a quarta colocação nas eliminatórias. É muito pouco para uma seleção brasileira que dominava o primeiro lugar até tempo atrás. E até mesmo quando muitos questionavam o trabalho do Tite, não há dúvidas que na época da era do Adenor, a seleção brasileira passava o trator fácil nas seleções sul-americanas. Chegamos até a acostumar o método Tite e até a criticar e questionar, falando que com qualquer treinador a seleção brasileira poderia fazer a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de vitórias e passar a mesma segurança, já que em tese o futebol sul-americano é mais fraco que os demais. Pois bem, se a gente realmente achou isso em algum momento, certamente isso acabou sendo engolido pela nossa própria língua, porque a seleção brasileira acabou surpreendendo a todo mundo que acreditou nela alguma vez. O Brasil, que antes nem suava muito para ganhar de seleções sul-americanas, agora vem fazendo de alguns jogos um verdadeiro martírio. Para ganhar da seleção equatoriana, teve que sofrer ainda um pouco e não tem o mesmo nível de qualidade que esperávamos que a seleção de Dorival Júnior recém-montada teria, já que conseguiu vencer a Inglaterra e empatar contra a Espanha. Mas é claro que são amistosos e não é parâmetro nenhum, mas a verdade é que a seleção brasileira ficou muito longe de satisfazer o seu torcedor. E se você olhar muito bem a repercussão e o resultado de toda a atuação da seleção, você vai achar até que o Brasil chegou a perder. A seleção de Dorival ainda não perdeu enquanto ele esteve no comando, mas também quase não ganhou necessariamente. Muitos empates e empates, e quando são vitórias, com exceção daquela diante do Paraguai, sempre vitórias muito apertadas. Mas é aquela velha história, em eliminatórias, 1-0 chega a ser um placar de luxo. Afinal de contas, 1-0 é goleada em pontos corridos, e para uma seleção que estava no sexto lugar, não é nada mal vencer assim. Mas eu falo isso em termos de regulamento, porque a seleção brasileira deveu muito futebol. Mas se tem alguém que realmente fez uma partida divina, se tem alguém que realmente se esforçou para mudar o cenário, mesmo jogando numa posição que não necessariamente era dele, certamente estou falando do Rodrigo. O Rodrigo Raio, tão subestimado no próprio Real Madrid, chamou a responsabilidade quando seu próprio companheiro de equipe, Vini Júnior, acabou não correspondendo ao esperado. E olha, com todo o carinho do mundo ao Vini Júnior, até porque eu sou um dos maiores incentivadores que, se você acompanha o canal, você sabe, ele ganha o prêmio de melhor do mundo, porque de fato, na temporada 23-24, o Vini Malvadeza fez a melhor temporada em questão de decisão e até mesmo números perante todos os jogadores da Europa, e não há dúvidas que ele merece essa honraria. Isso porque decidiu vários jogos de Champions League, foi muito crucial para o Real Madrid e tudo mais. Mas não é justo colocar o Real Madrid na prateleira de um jogador descartável como muitos fazem. Rodrigo fez uma Copa América muito abaixo, é verdade, mas quem fez uma Copa América do nível razoável? A verdade é que o Rodrigo, principalmente na era Diniz, sempre chamava a responsabilidade em campo, atraindo a marcação, fazendo grandes jogadas, mostrando porque é versátil, tem muita criatividade e pode jogar em diferentes áreas do campo. Rodrigo Raio não de hoje prova ser um jogador multifuncional, e nesse jogo contra o Equador, foi num belíssimo chute do Raio, que é verdade, a bola bateu na trave para morrer na rede, a seleção brasileira conseguiu sua redenção. E não há dúvidas que há uma total influência de Rodrigo nisso, porque o Raio não sentiu o peso da camisa verde e amarela, afinal de contas para ele é muito fácil, porque veste a camisa do Real Madrid. Consequentemente, não é querendo medir o tamanho das duas, mas para quem sempre veste a camisa pesada, vestir a camisa da pentacampeã não chega a ser um fardo tão grande assim. Foi nos pés e na criatividade do Rodrigo que a seleção brasileira evitou uma tragédia. O que seria uma tragédia? Pois empatar ou perder para o Equador seria algo simplesmente bizarro. Mais bizarro ainda seria não se classificar para uma edição de Copa do Mundo. Pelo menos aos poucos estamos extinguindo esse fantasma, para que a gente não fique com medo de ficar de fora de um torneio que o Brasil jamais deixou de participar. Todo esse sentimento de injustiça de Rodrigo vem desde o fato de que a revista France Football anunciou nesta quarta-feira 4 os indicados à Bola de Ouro, que premia os melhores da temporada 23-24 do futebol europeu. Ao todo, 7 jogadores do Real Madrid se fazem presentes na lista, e nenhum deles é o Raio. São eles Toni Kroos, Vinícius Júnior, o Bellingham, Valverde, Carvajal, Rudiger e Mbappé. Apesar do número expressivo de merengues, muitos na Espanha questionaram a ausência de Rodrigo. O próprio atacante brasileiro, inclusive, decidiu se manifestar sobre ter ficado de fora da relação. O camisa 11 do Real Madrid postou uma montagem com 6 fotos que resumem sua temporada de sucesso atuando pelo clube merengue. Além das imagens, ele usou 2 emojis que falam por si só, um chorando de rir e outro simulando deboche com as 2 mãos na altura da cabeça.
Não foi com o mesmo protagonismo de Vini e Bellingham, porém, o Rodrigo emplacou mais uma temporada expressiva com a camisa do Real. O atacante de 23 anos marcou 17 gols e distribuiu 8 assistências em 51 partidas. Assim como em 21-22, Rodrigo novamente foi muito decisivo no confronto contra o Manchester City pela Champions League. Dessa vez, o camisa 11 marcou no jogo de ida, no 3-3 empate na Espanha e no jogo da volta, empate por 1-1 na Inglaterra, da fase de quartas de final, em que o Real Madrid avançou nos penais. E na semifinal continental, os madridistas enfrentaram o Bayern de Munique e lá estava Rodrigo Raio, fazendo a diferença mais uma vez. O ex-Santos sofreu o pênalti convertido por Vini no duelo de ida realizado na Alemanha. Além da Champions, o atacante brasileiro também brilhou em La Liga, marcando 10 gols e sendo peça importante para o Real conquistar o título nacional. No entanto, nem os bons números individuais e nem os 3 troféus seguidos, com Champions, La Liga e Supercopa da Espanha, foram suficientes realmente para colocá-lo na seleta lista dos 30 melhores do mundo. Nesse último dia 23 de agosto, Dorival Júnior decidiu novamente convocar na lista de 23 o próprio Raio. Herdando a camisa 10 de Neymar ainda lesionado, o atacante ficou à disposição para enfrentar justamente o Equador, e para aqueles que acompanham seu futebol, não foi nenhuma surpresa ele ter achado o gol salvador. Foi o próprio Rodrigo, aliás, que fez uma alerta à seleção mesmo diante da vitória no Couto Pereira. Ele falou à TV Globo: vitória sem show, é ver os erros que fizemos. O Equador dominou por muito tempo o jogo total, e isso não pode acontecer, ainda mais em casa. Vamos melhorar para o próximo jogo. Esse resultado era importante, a gente precisava na vitória, era nosso objetivo independentemente se jogássemos bem ou não. A gente sabia que seria difícil, é daqui para melhor. Estávamos no desgaste, começo de temporada é difícil, principalmente para a gente que vem da Europa. A viagem é longa e não temos tantos dias para treinar, não é desculpa, claro. Estou feliz pela vitória e por mais um gol. Darei sempre o sangue para vestir a camisa da seleção, e mesmo com as críticas e desmerecimentos, estarei aqui. Ficou claro que o Rodrigo nitidamente não gostou nem um pouco de ser não relacionado para o prêmio da Bola de Ouro, e primordialmente por ter sido até de certa forma descartado no geral. Sabemos muito bem a importância do Raio enquanto jogador, e como ele pode ser imprescindível para o ciclo de 2016, mas a seleção brasileira teve uma atuação injustificável, e é chover no molhado dizer que a seleção tá muito abaixo da média, é verdade. Chega até chato acompanhar, de certa forma, os mesmos comentários sempre. Mas se focarmos exatamente no centro, se focarmos exatamente no que dá pra corrigir, dá pra analisarmos de forma central o que falta pra seleção brasileira. Quem também voltou a ser assunto foi o Neymar, e nada de novo sobre o sol. O Neymar, como sempre, é muito cotado para voltar à seleção brasileira, e claro, não está porque está lesionado. Mas ele voltou a ser assunto do momento na seleção após a vitória bem magrinha por 1-0 sobre o Equador. Dorival Júnior e Rodrigo, autor do gol, falaram sobre Neymar em entrevista. O Raio foi perguntado sobre a relação com o Ney e voltou a dizer que o craque tem lugar garantido na seleção. Na sequência, Dorival aproveitou uma pergunta sobre o desempenho ruim de Vini Júnior para falar de Neymar. O treinador acredita que a pressão sobre Vini parece com a feita a Neymar antes da cirurgia no joelho. O atacante segue longe de ser o do Real Madrid com a camisa amarelinha. É a mesma expectativa gerada do Ney, e tinha que ser a solução sempre. Temos que ter paciência, dividir tudo isso e receber o Neymar com a seleção mais equilibrada, para que ele faça a diferença com a qualidade que ele possui. É um processo de mudança que temos que respeitar. Lembrando que Neymar está em sua fase final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. A última partida pelo Al Hilal foi no dia 12 de outubro, há quase 11 meses. O UOL apurou que Neymar evolui bem, mas ainda não tem uma data definida para voltar a jogar. O tratamento é feito com cautela para evitar qualquer regressão. Neymar até já corre, passa e finaliza a gol, porém a ordem ainda é evitar contato físico com outros atletas nos treinos. A avaliação segue sendo diária. Fato é que o jogador de 32 anos retornará às atividades ainda nesse ano, mas há dúvida se na seleção. O Brasil, claro, terá outras duas datas FIFA, uma em outubro e outra em novembro. O jogo da seleção foi bastante sonolento e o primeiro tempo foi melhor em relação à etapa final e vaias foram ouvidas até no estádio. O resultado, vale lembrar, avalia a posição nas eliminatórias e leva o Brasil ao quarto lugar com 10 pontos. O Equador caiu para sexto com 8. A Argentina lidera de maneira isolada com 18 pontos. A vitória dá um pouco de paz para Dorival, que já sofre alguma pressão após a eliminação nas quartas de final da Copa América para o Uruguai. O próprio técnico admitiu em entrevista que sabe que precisa de resultados para continuar no comando. A partida marcou as estreias de Luiz Henrique e Estevão. Luiz saiu jogando e Estevão entrou no seu lugar. Ambos foram discretos. O Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai em Assunção na terça. No mesmo dia, o Equador recebe o Peru. A seleção foi superior na etapa inicial, apesar da dificuldade de criar chances claras. O Brasil de Dorival ficou com a bola e mostrou paciência
sequência para se movimentar atrás de espaços. No minuto 25, André achou Vini, que quase marcou. Na sequência, Rodrigo arriscou de fora e contou com a sorte do desvio para marcar. Ainda assim, um jogo muito mais discreto, com alguns destaques sendo o polivalente Rodrigo e a surpresa muito boa, o meio-campo André. Mas você acha realmente que a seleção brasileira pode dar liga nesses momentos tão importantes? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou Zé Fute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Exuberante, acho que vocês já conhecem isso, mas a importância dessa vitória que interrompe uma série de 4 partidas sem vitórias da seleção nas eliminatórias. Não, muito importante, acho que a gente precisava dessa vitória, esse era o nosso objetivo, independente se jogasse bem ou não. O principal objetivo era vencer, a gente sabia que ia ser difícil. É sempre muito difícil começo de temporada, principalmente pra gente da Europa, que a viagem é longa, você não tem tantos dias pra treinar e querendo ou não, o grupo é novo ainda, mas claro, nunca usando uma desculpa, tô muito feliz pela vitória, por mais um gol com a camisa da seleção e agora é daqui pra melhor, ver os erros que a gente teve nesse jogo, porque querendo ou não, o Equador dominou por bastante momentos do jogo, isso não pode acontecer, ainda mais jogando na nossa casa. Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo.